Agora vamos começar a estudar o Past Continuous Tense ou Past Progressive Tense, ok? A formação do Past Continuous Tense segue a mesma coisa do Present Continuous Tense, só que esta vez o verbo to be está no Past Tense, ok? Então vai ficar o sujeito, was or were, dependendo do sujeito, e o verbo principal com ing, terminado com ing, mas o resto da sentença, ok? Olha o exemplo, Marley was cutting the flowers. Olha o sujeito, Marley, o verbo to be no passado, o cutting segue a regra dos ings, né? E o resto da sentença, of flowers. Olha outro exemplo. My father and my mother and my father, ok? É o sujeito. O verbo to be, porque é they, né? Então é were. O verbo to wash, o verbo principal, to wash, fica na forma ing. E seguido pelo resto da sentença. Ok? Então, essa é quanto à formação do Past Continuous Tense. Agora, vamos ver sobre o uso do Past Continuous Tense, alright? O Past Continuous Tense, primeiro, o Past Continuous Tense é utilizado, ou é usado, para descrever uma ação que estava acontecendo num tempo determinado no passado, ok? Olha o exemplo. They were dancing last night. Olha o sujeito, olha o verbo to be no passado, o dancing na forma ing e last night. O advérbio de tempo last night, ele indica quando é que a ação eles estavam dançando, estava acontecendo, ok? Então, pela essa sentença, sabemos que eles estavam dançando num tempo definido no passado. Olha outro exemplo. It was snowing in January. De novo, tem a estrutura. O in January, que é o advérbio do tempo, mostra quando é que estavam nevando, ok? Marcus was sleeping at 8 a.m. Olha, mesma estrutura. Sujeito, verbo to be, o verbo principal na forma ing e o advérbio do tempo at 8 a.m. Ok? Um segundo uso para o Past Continuous Tense é para expressar uma ação que estava acontecendo quando uma outra ação aconteceu. As duas ações aconteceram no passado. Então, olha bem, olha o exemplo. I was running in the park when I saw an accident. Olha lá. I was running in the park é a ação que estava acontecendo quando outra ação aconteceu. When I saw an accident. Ok? Então, eu tenho duas ações no passado. Uma ação eu estava correndo quando a conjunção quando a outra ação aconteceu. Ok? Olha outro exemplo. They were talking when the teacher arrived. They were talking é a ação que estava acontecendo no passado quando a professora ou o professor chegou. Nota de novo, eu tenho duas ações no passado. Uma estava acontecendo quando a outra ação aconteceu. Ok? Para demonstrar isso, eu gosto de usar que eu chamo nosso gráfico de linha de tempo. Então, olha bem, essa linha mais longa demonstra que é a linha de tempo. Aqui é o passado, ok? Essa parte é o passado, essa é o futuro e esse é o presente, ok? Então, olha lá que eu estou dizendo, pelo desenho. I was running in the park. Eu estava correndo no parque. Olha, eu estava correndo. É uma ação que demora um tempo para acabar, para executar, né? When I saw an accident.
E eu vi um acidente, ok? Quando eu vi um acidente, olha, they were talking, elas estavam conversando quando o professor chegou, alright? Então, eu tenho duas ações no passado, nesse exemplo, eu tenho duas ações no passado, onde uma ação estava acontecendo quando a outra ação aconteceu, ok? Um terceiro uso para o past continuous tense é para expressar ações que aconteceram ao mesmo tempo no passado. Por exemplo, olha lá. I was reading a magazine while she was sleeping. Nota o uso da conjunção while, ok? Diferente do anterior, que era when. Então, olha lá. Eu estava lendo aqui, né? Eu estava lendo a revista e o que? Ela estava estudando, ok? Pondo isso no nosso gráfico, olha como fica. Eu estava estudando aqui, né? Eu estava estudando, enquanto que ela estava dormindo, ok? Então, eu tenho duas ações que aconteceram no mesmo tempo no passado. Para isso, eu uso o while, ok? Olha outro exemplo. I was playing the guitar while my friends were singing. A mesma coisa. Eu estava tocando violão, ok? Enquanto que meus amigos estavam cantando. As duas ações aconteceram no mesmo tempo no passado, ok? Tudo bem? E um outro uso do past continuous tense é para indicar atividades que acontecem ou aconteciam com certa frequência no passado. São ações repetitivas no passado, ok? Então, olha lá. I was constantly checking out my weight. You were always arriving late for work. She was often talking about her new house. Ok? São ações que aconteceram frequentemente no passado. Agora, como se faz a interrogativa do past continuous? É igualzinho, quer dizer, é semelhante ao present continuous. Só que o verbo to be, vai estar no passado. As mesmas regras aplicam. É só colocar o not depois do verbo to be. Então, olha os exemplos. Julia was not, ou eu posso fazer a forma contrata. Julia was not driving. They were not studying. E a interrogativa, como a gente faz? Igualzinho ao present continuous. Põe o verbo to be antes do sujeito. Ok? O verbo to be, neste caso, vai ser was or were. Exemplo, was he playing basketball? Yes, he was. De novo, lembra que você não pode fazer a contração, né? Do verbo to be na afirmativa. Olha lá. Were you watching a movie? Yes, we were. Was it snowing outside? No, it was not, or no, it wasn't. Somente na negativa que eu posso fazer a contração do verbo to be, no was or not. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Agora, vamos ver uma curiosidade. A língua inglesa se espalhou pelo mundo a partir do século XVI, porém somente em 1607, que o Walter Raleigh constituiu uma colônia na América do Norte que se chamou Virgínia. Assim, conforme a quantidade de terras colonizadas pelo Reino Unido estava aumentando, tornou-se a frase famosa "The sun never sets in the British Empire", que significa o sol nunca se põe no Império Britânico, ok? Porque as colônias inglesas iam até o Oriente, até o Ocidente. Então, sempre havia sol no Império Britânico, ok? Bacana, né?
E só por curiosidade também, tem umas coisas interessantes sobre a Sir Walter Raleigh, né? Quando ele voltou para a Inglaterra com tabaco e o pessoal viu ele pela primeira vez fumando o tabaco, eles achavam que ele estava pegando fogo e jogaram um balde de água na cara dele, ok? São uns detalhes interessantes, ok? Então, vamos lá. Commented question. Assinale a opção que melhor preenche as lacunas da frase a seguir. Então, deixa eu só ajeitar. Olha lá. It to rain while we... Ok, to the stadium. Ok. Então, olha lá. Para começar a chover, é uma ação longa? É uma ação que demora para começar? Ou é uma ação curta? Ok? É uma ação curta. É só pá, e começou a chover. Então, it began to rain. Então, pode ser esta, pode ser... Não essa é begun. É began. Ok? Então, é uma dessas aqui. Que essa aqui a palavra é que é o participio passado do verbo begin, né? Aqui é a forma ing e aqui é a forma present terceira pessoa singular. Então, a única coisa pode ser began a or de, as opções. Então, it began to rain while we were or we drive. We were driving, né? Então, a opção correta é a opção A. Leia a explicação porque a opção A está correta. Ok? Só voltando aqui rapidamente para o uso 2 do past continuous, olha, fala assim, para expressar uma ação que estava acontecendo quando uma outra ação aconteceu no passado, ok? Então, olha lá, eu tenho duas ações aqui. I was running in the park when I saw an accident. Essas ações, essa ação de você correr no parque é uma ação demorada, ok? Então, ele fica no past continuous tense. Para você ver o acidente, é rápido, é só você olhar e você vê o acidente, ok? É uma ação curta. Então, eu tenho ação longa, que fica no past continuous tense, e a ação curta, que fica no passado simples. Eu gosto de explicar essa diferença, porque o aluno, em geral, ele tem uma dificuldade em como decidir qual ação vai ser no past continuous. Eu tenho duas ações no passado, mas qual ação vai ser no past continuous e qual ação vai ser no passado simples, ok? No caso aqui, a ação mais longa está no passado continuous, e a ação mais curta está no passado simples. Olha esse outro exemplo. They were talking when the teacher arrived. Para eles conversar, é uma ação longa, demora algum tempo para você bater um papo. Então, essa vai ficar no passado continuous. Para o professor chegar, é só o professor abrir a porta da sala e entrar, que ele chegou. Ok? Entendeu a diferença? Então, quando considera duas ações no passado acontecendo ao mesmo tempo, você tem que considerar que uma das ações, procure saber se uma das ações é longa e a outra ação é curta, ok? Se as duas ações fossem longas, então, é como aqui nos exemplos de abaixo, aqui, ó. I was reading a magazine while she was studying. Nesse exemplo, eu tenho... Deixa eu só apagar aqui. Nesse exemplo, eu tenho duas ações longas. Por isso que as duas ações ficaram no past continuous. I was reading a magazine. Para você ler uma revista, demora. Ok? Então, ele fica no past continuous. Para ela estar estudando, é uma ação demorada. Então, fica no past continuous também. Ok? Ok? Da mesma forma, eu posso
ter duas ações no passado, ações curtas no passado. Vamos ver um exemplo. Olha essa sentença. I arrived when she left. Para eu chegar, ok? É uma ação curta. É só abrir a porta, eu entrei, eu cheguei. Para ela sair, também é uma ação curta. Então, é só ela abrir a porta e sai. Então, no caso aqui, eu tenho duas ações no passado, onde as duas ações aconteceram no mesmo tempo, mas são ações curtas, ok? Diferente dessa, que as duas ações aconteceram no mesmo tempo, mas são ações longas. As duas ações longas, as duas ficam no passado contínuas. As duas ações curtas ficam no passado simples. Ok? Eu só queria chamar a atenção a esse detalhe, que, em geral, eu costumo explicar essa questão da ação longa e ação curta. Ok? E lembra bem, a ação longa pode ser uma ação curta. Ok? Por exemplo, imagine você apagar a luz na sua casa. Ok? Se eu apagar uma luz, eu só faço pim e ele apagou. É ação curta. Mas se eu estou falando no sentido de que estava apagando as luzes na minha casa, você vê que isso demora um tempo. Então, ele pode ser uma ação longa, depende de como você interpretar a ação, ok? Então, depende muito da situação, ok? Então, só queria esclarecer isso para vocês.